Vamos estudar agora a primeira lei da termodinâmica para cada transformação separadamente. A primeira transformação que a gente vai estudar é a transformação isobárica. Como todos já sabem, a transformação isobárica é aquela transformação em que a pressão é constante. Tudo bem? E a gente percebe isso no gráfico, no diagrama pressão por volume, que é uma reta horizontal, porque a pressão é constante, ou seja, para qualquer valor de volume, a pressão vale um mesmo valor, ela é uma constante, tudo bem? Então vamos estudar a primeira lei para a transformação isobárica. Acontece que o fato da pressão ser constante não altera a variação da energia interna, porque a energia interna depende da temperatura. Então, a gente vai ter uma variação de energia interna diferente de zero. O calor não depende do que a gente faz na transformação, né? E o trabalho depende da variação de volume. Como tem variação de volume, a gente tem um trabalho realizado. Ele pode ser positivo como negativo. Pode ser uma compressão ou uma expansão. Então a gente não sabe. Dessa forma, a gente não consegue eliminar nenhum termo da primeira lei. Como a gente não consegue eliminar nenhum termo da primeira lei, a gente fica com a expressão que ΔU, a variação da energia interna, é igual ao calor menos o trabalho, que é o próprio enunciado da primeira lei. Então, para a transformação isobárica, a gente usa a primeira lei como ela é mesmo. Tudo bem? Agora vai começar a fazer um pouco mais de sentido quando a gente estudar a transformação isométrica, que também pode ser chamada de isocórica ou isovolumétrica. Nesse tipo de transformação, o volume é constante. O volume não varia conforme a pressão e a temperatura variam. Então a gente tem um volume como uma constante. Se o volume é uma constante, significa que a variação do volume é zero. Se a gente não tem variação de volume, significa que a gente também não tem realização de trabalho. Então o trabalho também é zero. Ora, se o trabalho é zero, na hora que a gente pega a primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a Q menos W. Se W é zero, vai ficar ΔU igual a Q menos zero. Então a gente vai ter o quê? Que ΔU igual a Q. Né? Então essa é a primeira lei da termodinâmica para transformações isométricas. A variação da energia interna é igual ao calor. Ou seja, todo o calor fornecido ou retirado do sistema atua na variação da energia interna do gás. Ou seja, atua na variação da temperatura do gás. Tudo bem? O próximo tipo de transformação que a gente vai estudar a primeira lei é a transformação isotérmica. Na transformação isotérmica a gente sabe que a temperatura é uma constante. Ora, se a temperatura é uma constante, significa que o produto pressão por volume é uma constante, e a gente tem esse gráfico hiperbólico aí, que é essa curva é chamada de isoterma, tudo bem? A gente sabe então que a temperatura inicial é igual à temperatura final, porque a temperatura se mantém constante. Então a gente tem que a variação da temperatura é zero. Então, se a temperatura inicial é igual à temperatura final, a gente pode dizer que a energia interna final é igual à energia interna inicial. Se a energia interna inicial e final são iguais, significa que a variação da energia interna é zero. Ou seja, a energia interna não varia. Se a temperatura não varia, a energia interna também não varia. Dessa forma, a gente vai ter que, na primeira lei, zero igual a Q menos trabalho. Se a gente joga o trabalho para o outro lado, a gente tem que Q igual a trabalho. O que isso significa? Isso significa que todo o calor retirado ou adicionado ao sistema atua na realização de trabalho. Tudo bem? Isso é o que acontece na transformação isotérmica. Uma coisa importante para eu adicionar aqui é que não vale a pena ficar decorando essas relações, porque é lógico, a gente aplica lógica para deduzir elas. A gente não precisa decorar que na transformação isotérmica o calor é igual ao trabalho. Só que a gente tem que saber que na transformação isotérmica a temperatura é constante. E a partir daí a gente consegue estabelecer que a energia interna é constante, ou seja, que a variação da energia interna é zero, e dessa forma a gente chega que Q igual a W, aplicando a primeira lei. Então não vale a pena decorar que Q igual a W na transformação isotérmica, assim como não vale a pena decorar que ΔU igual a Q na transformação isométrica. Vale a pena entender essas relações, saber que se o volume é constante, o trabalho é zero, porque não tem variação do volume. Saber que se a temperatura é constante, a variação da energia interna é zero, porque a energia interna se mantém uma constante. Esse tipo de coisa é importante saber, tudo bem? Vamos para a próxima transformação. Essa é uma transformação nova, é a chamada transformação adiabática. Esse tipo de transformação acontece quando o processo ocorre muito rapidamente. E nesse caso, o calor é zero. É a transformação em que o calor fornecido ou retirado do sistema é
nulo. E como que esse tipo de transformação acontece graficamente? Graficamente é uma transformação que caminha entre duas isotermas. Reparem aí que na situação inicial ele estava sobre a isoterma T1. Na situação final ele estava sobre a isoterma T2. E aí ele caminhou de uma isoterma para outra. Ou seja, em transformações adiabáticas, o estado do gás caminha de uma isoterma para outra. E a área, né, sobre o gráfico da curva é o que dá o trabalho, assim como nas outras transformações. Mas o que caracteriza a transformação adiabática é que o calor é zero, certo? Não existe calor no sistema. Nesse caso, calor fornecido ou retirado do sistema, né? Nesse caso, a gente pode dizer que a variação da energia interna é igual a menos o trabalho, porque a gente teria ΔU igual a 0 menos W, 0 menos W é menos W. Então, a variação da energia interna é menos o trabalho. Só vamos uma curiosidade desse tipo de transformação sobre o desodorante. Por que o desodorante ele sai gelado? Ele sai bem mais gelado do que quando ele estava lá dentro do recipiente que o contém, né? Dentro do frasco. Quando ele sai mais gelado. Isso acontece pelo seguinte motivo. Dentro do frasco a gente tem uma certa pressão, uma certa temperatura, que costuma ser a temperatura ambiente, né? E um certo volume, certo? A partir do momento em que a gente expele o desodorante pelo aerosol lá, há uma rápida expansão. É uma transformação que acontece muito rápida. Como ela é muito rápida, não tem tempo de haver trocas de calor. Por isso a gente diz que ela é adiabática, o calor é zero. Então, o gás rapidamente se expande, porque quando ele sai do frasco, ele se expande muito rapidamente. Se ele se expande, o trabalho realizado é positivo. O trabalho é positivo. Só que ΔU é menos o trabalho. Se a gente fizer menos um número positivo, vai dar um número negativo. Significa que ΔU é negativo. Então, se ΔU é negativo, significa que a temperatura diminuiu. Por isso que a gente sente o desodorante frio, né, na hora que ele sai do aerosol. Aliás, um outro exemplo clássico disso é quando a gente assopra a nossa mão. A gente pega com a boca e assopra a mão. Se a gente assoprar com um biquinho, o ar sai frio. Por quê? Ali a saída de ar é muito fina, então quando o ar sai, ele se expande rapidamente. Então acontece o mesmo processo do desodorante. Agora, quando a gente assopra com a boca, não seria assoprar, mas a gente faz aquela saída de ar da boca, né, com a boca toda aberta, a gente percebe que o ar sai mais quente. Por que o ar sai mais quente? Porque o ar não se expande tanto. Se o ar não se expande tanto, o trabalho é menor. Se o trabalho é menor, a variação de energia interna negativa também é menor. Então a temperatura diminui menos, por isso que ela sai um pouco mais quente. Então é uma aplicação interessante aí da transformação adiabática. Tudo bem? Vamos para o último tipo de transformação, que é a transformação cíclica. A gente já estudou como calcular o trabalho numa transformação cíclica, né? A gente calcula a área dentro do ciclo. Se for no sentido anti-horário, aliás, se for no sentido horário, a gente diz que ele é positivo, e se for no sentido anti-horário, a gente diz que o trabalho é negativo, tudo bem? Simples aplicação, tranquilo, não precisa nem ficar decorando essa parte do sentido que é fácil de deduzir na hora. Só que a gente tem o quê? Se é um ciclo, ele começa e termina no mesmo ponto. Se ele começa e termina no mesmo ponto, a temperatura inicial e final é a mesma, certo? Se a temperatura final e inicial é a mesma, a variação da energia interna é a mesma. Então, nesse caso, o calor total é igual ao trabalho. Muito parecido com o que acontece lá na transformação isotérmica. A única diferença aqui para esse tipo de transformação é que aqui eu estou me referindo ao calor total, né? Então, tem umas pequenas diferenças, mas eu não vou entrar em muito detalhe porque essa parte não faz muito parte do conteúdo da matéria. Mas naquele caso é o calor. Nesse caso é o calor total, porque você tem o calor da fonte fria, o calor da fonte quente. Tem umas coisas desse tipo que eu não vou entrar em muito detalhe porque não faz parte da matéria. Mas é importante saber aí, saber um pouco dessa distinção. Mas basicamente a gente tem, assim como na transformação isotérmica, a temperatura inicial é igual ao final. Então ΔU igual a zero e calor igual a trabalho. Tudo bem? O mais importante de saber desse tipo de transformação é que, sabendo que se trata de um ciclo, em ciclos, a variação da energia interna total é sempre nula. Isso é muito importante, principalmente para resolver exercícios. Em ciclos, em transformações cíclicas, a variação da energia interna é sempre nula, porque a temperatura final é igual à temperatura inicial. Tudo bem? Agora a gente vai resolver um exercício de verdadeiro ou falso que explica bem, aplica bem todos esses conceitos que a gente viu até agora.
Bom, vamos resolver aqui uma questão de verdadeiro ou falso que aplica todos esses conceitos da primeira lei da termodinâmica para cada tipo de transformação. A questão fala assim: um sistema constituído por uma certa massa gasosa sofre 4 transformações sucessivas, AB, BC, CD e DA, conforme mostra o diagrama de pressão por volume na figura. Então ele mostrou aí as 4 transformações, né? E ele vai fazer algumas afirmativas sobre essas transformações. Só que antes antes da gente analisar as afirmativas, vamos estudar um pouco cada transformação. Vamos lá, vamos primeiro para a transformação AB. Reparem que na transformação AB, a gente tem uma reta horizontal. Isso caracteriza o quê? Isso caracteriza uma transformação isobárica, certo? Uma transformação isobárica, no qual a pressão se mantém constante no valor de 4 atm. Tudo bem? Uma outra coisa que a gente pode tirar aí desse gráfico é que o trabalho realizado na transformação AB é positivo, porque o volume aumenta. Reparem que está no sentido do aumento do volume a seta. Então, como o volume aumenta, a variação do volume é positiva, então o trabalho realizado também é positivo. Tudo bem? Essa é a transformação AB. A próxima transformação que eu vou analisar é a CD. Vamos pular ABC por enquanto, vamos para CD. Reparem que na transformação CD, o volume não varia, é uma reta vertical. Se o volume não varia, a gente tem uma transformação isométrica, correto? Uma transformação isométrica. Se é uma transformação isométrica, o trabalho realizado é zero, porque não há variação do volume, né? Se o volume é constante, ΔV é zero, então o trabalho também é zero. Então o trabalho na transformação CD é zero, porque a transformação CD é um processo isométrico. Tudo bem? Agora vamos estudar a transformação, né? E o que a gente pode dizer sobre BC e DA? Olha, elas parecem bastante isotérmicas. Elas parecem. Só que o enunciado não falou que ela é isotérmica. Que elas são isotérmicas. Não falou. Então você não pode assumir que elas são. Porém, reparem que o gráfico tem valores. Como o gráfico tem valores, você pode testar se são ou não isotérmicas. Vamos fazer esse teste? Reparem que o volume A, no estado A, é 1,5 litros. E a pressão em A é de 4 atm. Reparem que o volume em D é de 4 litros. E a pressão em D é de 1,5 atm. Olha que interessante. Então dá para a gente estabelecer uma relação. Dá para a gente estabelecer que PA vezes VA, que vai ser 4 vezes 1,5, é igual a PD vezes VD, que vai ser 1,5 vezes 4, né? 4 vezes 1,5 é igual a 1,5 vezes 4. Não, que 4 vezes 1,5 vai dar 6, e 1,5 vezes 4 também dá 6. Então reparem que a gente tem aí que o PV é uma constante. Se PV é uma constante, a gente está falando que a temperatura é uma constante, né? A lei de Boyle, né? Não precisa saber que é a lei de Boyle, mas a gente consegue perceber que é uma hipérbole, né? Quando um cresceu, o outro diminuiu na mesma proporção. Então a gente consegue afirmar que a curva é uma hipérbole. Então a gente pode dizer que a transformação dA é uma isotérmica. É uma transformação isotérmica. A partir disso, o enunciado não falou que ela era uma isotérmica. Então a gente não pode assumir. Só que como ele deu valores, se a gente percebe essa relaçãozinha, a gente consegue afirmar que dA é uma transformação isotérmica. Tudo bem? Agora vamos ver se BC é isotérmico. Reparem que VB é 3 e PB é 4. VC é 4, PC é 3. Então a gente tem aqui a mesma relação, né? A gente faz PV no estado B dá 12. Se a gente faz PV no estado C também dá 12, que é 3 vezes 4, 4 vezes 3. Então a gente tem aqui de novo que PV é uma constante, então a temperatura em B e em C é uma constante. Se a temperatura em B e em C é uma constante, a transformação BC também é isotérmica. Agora vamos analisar o trabalho. Em dA, o trabalho é negativo, porque o volume diminui. A seta está no sentido da diminuição do volume. Agora, em BC, o trabalho é positivo, porque ele está no sentido do aumento de volume. Tudo bem? Só como curiosidade, a gente pode dizer, nesse caso, que o trabalho total é positivo ou negativo? Ó, o ciclo anda no sentido horário, então o trabalho vai ser positivo. Tudo bem? Então o trabalho total é positivo. E a gente pode calcular esse trabalho como a área interna ao ciclo. Tudo bem? Vamos lá. Vamos então para a primeira transformação. Vamos aí para a primeira alternativa. Ele fala assim, a primeira afirmação, né? Na transformação AB, houve diminuição da energia interna do sistema. Ó, vamos entender legal? Na transformação AB,
houve diminuição da energia interna. O que a gente sabe da transformação AB? Que é uma transformação isobárica e que o trabalho é positivo. Tudo bem? É isso que a gente sabe da transformação AB. Sabemos que quanto mais externa a isoterma, maior a temperatura, né? Porque quanto mais externa for a isoterma, o produto P por V é maior, então a temperatura tem que ser maior também. Então a gente tem duas isotermas, né? A isoterma DA e a BC. A gente tem que a isoterma mais externa, que nesse caso é a BC, ela tem maior temperatura. Então, quando o gás vai do estado A para o estado B, ele foi da isoterma mais interna para a isoterma mais externa. Significa que a temperatura em B é maior que A. Se a temperatura em B é maior que A, a gente tem que TB menos TA é maior que zero. Isso significa que a variação da temperatura é positiva, então a variação da energia interna também é positiva. Tudo bem? Se a variação da energia interna é positiva, a alternativa é falsa, porque ele falou que houve uma diminuição da energia interna. Só que se houve uma diminuição, a variação da energia interna devia ser positiva. Então, como ele falou que a variação da energia interna era positiva, significa que houve um aumento da energia interna, e não uma diminuição, como o enunciado, a afirmação disse. Certo? Vamos para B. Na afirmação B, ele falou assim: na transformação AB, o sistema absorveu o calor do meio ambiente. Vamos ver isso. Ele está falando que na transformação AB, o sistema absorveu o calor. A gente tem que AB é uma transformação isobárica, o trabalho é positivo, e a gente já viu pelo item A que a variação da energia interna também é positiva. Só que a variação da energia interna, que é ΔU, é igual a Q menos o trabalho. E a gente sabe que ΔU é positivo. Então, Q menos trabalho é maior que zero. Se Q menos trabalho é maior que zero, Q tem que ser maior que W. A gente joga o menos W para o outro lado, ele vai como mais, né? Então a gente tem que Q é maior que W. Ora, se W é positivo e Q é maior que W, Q também é positivo. Se um número é maior que um número positivo, esse número também é positivo. Então Q é positivo. Se Q é positivo, a gente diz que o sistema absorveu o calor do meio ambiente. Absorveu o calor. Q é positivo, absorveu o calor. Q é negativo, perdeu o calor. Cedeu o calor. Como Q é positivo, a gente pode dizer então que ele absorveu o calor. Então, se ele absorveu o calor, a afirmativa é verdadeira. Então a B é verdadeira. Tudo bem? É esse tipo de relação que a gente tem que fazer para esse tipo de transformação. É uma questão, para qualquer tipo de transformação, na verdade. É uma questão teórica, a gente observa do gráfico e tira várias informações de lá usando lógica. Tudo bem? Vamos para C. A C diz assim: não houve variação da energia interna do sistema na transformação BC. Ele falou que, eu repito a afirmativa, não houve variação da energia interna do sistema na transformação BC. A gente sabe o que da transformação BC? A gente sabe que é uma transformação isotérmica e que o trabalho é positivo porque o volume aumenta. Ora, se é uma transformação isotérmica, a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, a energia interna também é constante. Então, se a energia interna é constante, não houve variação da energia interna. Portanto, a afirmativa é verdadeira. Né? ΔU igual a zero, então não houve variação da energia interna na transformação BC. D. A afirmativa D fala assim: na transformação DA, o sistema absorveu calor do meio externo. Repito a afirmativa: na transformação DA, o sistema absorveu o calor do meio externo. Vamos verificar isso? A gente tem que DA é uma transformação isotérmica, que a gente viu, não estava no enunciado, mas a gente conseguiu deduzir a partir dos valores, né? O trabalho é negativo, trabalho em DA é negativo, porque o volume diminui. E como a transformação é isotérmica, a variação da energia interna nessa transformação DA é zero. Tudo bem? Se a variação... A gente tem que a primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a Q menos W. Se a variação da energia interna é zero, a gente vai ter que Q igual a W, porque vai ficar zero igual a Q menos W. Jogo W para o outro lado, Q igual a W. Tudo bem? Calor igual a trabalho. Só que se o trabalho é negativo, o calor também é negativo, porque Q igual a W. Se um é negativo, o outro é negativo. Então a gente tem que o calor é negativo porque o trabalho é negativo. Se o calor é negativo, a gente diz que o sistema cedeu o calor por meio e não absorveu. Então a afirmativa está errada, porque na afirmativa falou-se que o sistema absorveu. Para o sistema absorver, o calor tem que ser positivo. Como um calor é negativo, o sistema cedeu o calor. Então a afirmativa D é falsa. Repito novamente,
temos que partir da primeira lei da termodinâmica, achar uma condição do tipo de transformação e estabelecer uma relação entre as grandezas que a gente quer estabelecer relações. Tudo bem? Vamos lá. E, na transformação CD, não houve realização de trabalho e a energia interna do sistema diminuiu. Repito o que falou-se na afirmativa E. Na transformação CD, não houve realização de trabalho e a energia interna do sistema diminuiu. Vamos verificar isso. CD é uma transformação isométrica, porque o volume não varia. Se é uma transformação isométrica, o trabalho é zero. Tudo bem. Então, o trabalho é zero, não houve realização de trabalho. A primeira parte da afirmativa está correta. Agora, será que a energia interna do sistema diminuiu, ou aumentou, ou permaneceu constante? Vamos lá. A gente tem que o trabalho é zero. Certo? Isso a gente já tem. Só que uma coisa importante que a gente tem, de novo, é uma nova transformação que eu caminho entre isotermas. Eu estou indo da isoterma mais externa para a isoterma mais interna. Lembrem que a isoterma mais externa tem sempre maior temperatura. Então a gente tem que a temperatura em D é menor que a de C, porque C está na isoterma mais externa. Então a temperatura de D é menor que a de C. Então isso vai implicar que a variação da temperatura é menor que zero, é negativa, porque a temperatura final é menor que a inicial. Então se a temperatura diminuiu, a energia interna também diminuiu, porque a variação da energia interna é negativa. Então a energia interna também diminuiu. Então a afirmativa é verdadeira, porque a gente já sabia que o trabalho é zero. Como ele caminhou de uma isoterma mais externa para uma mais interna, a temperatura diminuiu. Se a temperatura diminui, a energia interna também diminui. Então a afirmativa E é verdadeira. Vamos lá, para F. A afirmativa F fala assim. Na transformação AB, o calor que o sistema absorveu foi maior que o trabalho que ele realizou? Vamos ver isso. A gente tem que uma transformação isobárica, o trabalho é positivo e a variação da energia interna é positiva. O trabalho é positivo porque o volume aumenta, e a variação da energia interna é positiva porque a temperatura aumenta. Né? Se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. E por que a temperatura aumenta? Porque ele caminhou de uma isoterma mais interna para uma isoterma mais externa. E as isotermas mais externas têm sempre maior temperatura. Tudo bem? Então, ΔU é Q menos W, e isso é positivo, porque ΔU é maior que zero, então Q menos W é maior que zero. Se Q menos W é maior que zero, Q é maior que W. Né? Q menos W é maior que zero implica Q maior que W. Então sim, o calor que o sistema absorveu foi maior que o trabalho que ele realizou. E como a gente sabe que o sistema absorveu o calor? Ora, se o trabalho é positivo, o calor é positivo também. Tudo bem? Porque o calor é maior que o trabalho. Nesse caso, certo? Então a afirmativa é verdadeira. G, última afirmativa. Ele fala assim. A energia interna do sistema no estado C é menor que no estado A. Vamos lá. No estado C, eu estou na isoterma mais externa, enquanto no estado A eu estou na isoterma mais interna. Então a gente tem que a temperatura em C é maior que em A. Por que a temperatura em C é maior que em A? Repito, quanto mais externa for a isoterma, maior a temperatura. C está na isoterma mais externa, então a temperatura em C é maior que em A. Se a temperatura em C é maior que em a energia interna em C é maior que a energia interna em A, porque a energia interna está relacionada com a temperatura, está relacionada com a agitação das moléculas. Então, a energia interna em C é maior que a energia interna em A, porque C está na isoterma mais externa. Então, a afirmativa é falsa, porque na afirmativa ele falou que a energia interna em C é menor que em A, e a gente sabe que ocorre o oposto. Tudo bem? Então, a afirmativa é falsa. Então a gente fecha por aqui o estudo da termodinâmica. Né? Agora eu vou postar em breve, vamos continuar com agora um vídeo de exercício sobre calorimetria e termodinâmica, mas a matéria do setor B fecha por aqui, tudo bem?